Alemã, que não tem tempo de se arrumar. Chegar as novas perucas Handfaser nas versões Morena Sensual e Loja Espalhafatosa. Arrasei e arrombei. Dentro de instantes, Yasmir Temini e Dandara Carvalho apresentarão o Minuto Frankfurt. Interação e informação na sua televisão. Boa noite. Boa noite. Começa agora o nosso programa de todas as segundas, Minuto Alemanha. E hoje iremos abordar um tema que é a Escola de Frankfurt. Teremos um bate-papo bastante informativo com a presença de grandes estudiosos. Mas antes de passar para a nossa repórter Tainá, que já está pronta com estudiosos para o nosso bate-papo, vamos entender sobre o que é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma escola de teoria social interdisciplinar neomarxista, que era associada com o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Este instituto fazia o levantamento histórico das lutas dos operários alemães. Em 1929, a direção da escola foi tomada por Max Horkheimer, um filósofo que alterou a linha de pesquisa para relacionar melhor a modernidade e os problemas sociais. Com Hitler tomando o poder da Alemanha em 1933, o socialismo nacional foi ficando cada vez mais forte, o que fez o grupo de filósofos envolvidos saírem da Alemanha para Genebra e posteriormente para Nova York em 1935, onde afiliou-se com a Universidade de Columbia. Contudo, as grandes principais teorias que constituíram a Escola de Frankfurt foram as teorias marxista e a teoria crítica. A teoria marxista é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas por Karl Marx e mais tarde desenvolvidas por outros seguidores. O marxismo compreende o homem como um ser social histórico, que possui a capacidade de trabalhar e desenvolver a produtividade do trabalho, o que diferencia o homem dos outros animais. Já a teoria crítica busca unir teoria e prática, incorporando o pensamento tradicional dos filósofos. Está muito associada à Escola de Frankfurt e foi bastante criticada na época por diversos cientistas sociais e seguidores. A teoria crítica é o resultado da harmonia do marxismo materialista com as teorias psicanalíticas que já tinham sido desenvolvidas. Bom, agora iremos entender ainda melhor sobre essa polêmica e curiosa Escola de Frankfurt. É com você, Tainá. Boa noite, Yasmin e Dandara. Estamos hoje aqui com alguns estudiosos para apresentar principalmente os objetivos da criação da Escola de Frankfurt e os seus principais aspectos. O objetivo central da Escola de Frankfurt foi a formação de filosofias que se contrapunham àquelas elaboradas pelos filósofos idealistas clássicos, bem como a utilização de doutrinas que criticavam aspectos que permeavam a vida em sociedade, como o sistema econômico, o capitalismo, a arte, a economia e o consumismo, a história e a política. Entretanto, embora os debates abarcassem inúmeras temáticas, o grande foco da Escola de Frankfurt é colocar em debate o trabalho e a forma de como se dava as ações relativas à cultura. Então, vou em Josi, que vai explicar um pouquinho mais sobre o filósofo que ela tem um foco mesmo agora. O filósofo por me estudado é Max Horkheimer. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 14 de fevereiro de 1895 e faleceu em Nuremberg em 7 de julho de 1973. Ele era judeu de origem e filho de um industrial, Mussi Horkheimer, e ele estava destinado a assumir o negócio do pai. Ele teve como importante fonte de inspiração Schopenhauer, no qual tinha um retrato pendurado na parede do seu escritório. Suas formulações sobre estudo aquelas acerca da razão industrial, junto com as teorias de Theodor Adorno e Herbert Marcuse, compõem o núcleo fundamental da chamada Escola de Frankfurt. Suas principais obras foram o Materialismo e a Moral, a Teoria Tradicional e a Teoria Crítica, a Eclipse da Razão e a Teoria Crítica Ontem e Hoje. Além desse filósofo, temos também Theodor Adorno, no qual Moisés falará um pouco sobre sua vida e sua contribuição para a escola. Exatamente, Theodor Adorno, ele foi um dos expoentes da Escola de Frankfurt, que contribuiu, inclusive, para o renascimento intelectual da Alemanha depois da Guerra Mundial. Ele nasceu em Frankfurt em setembro de 1903 e também, como Horkheimer, de origem judaica.
Estudou na Universidade de Frankfurt filosofia, musicologia, psicologia e sociologia. E aí o que acontece? Entre 1921 e 1932, ele publica cerca de 100 artigos sobre crítica e estética musical. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Adorno é um dos principais filósofos que desejam um retorno ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e torna-se o seu diretor adjunto e co-diretor em 1955. Com a aposentadoria de Horkheimer, ele se torna o novo diretor da Universidade de Frankfurt. Adorno falece por problemas cardíacos no dia 6 de agosto de 1969 na Suíça. Dentre das principais obras de Adorno, né, que foram um dos pilares do pensamento da Escola de Frankfurt, nós temos A Ideia da História Natural, que foi publicada em 1932, A Mínima Moralia, 1945, Dialética do Esclarecimento, em 1947, Dialética Negativa, em 1966 e A Teoria Estética, em 1968. E agora a gente vai falar um pouco sobre um importante filósofo, Walter Benjamin, que nasceu em Berlim em 15 de julho de 1892, no seio de uma família judaica. Foi fortemente inspirado tanto por autores marxistas como Gerson Lux e Bertolt Brecht, como pelo místico judaico Gerson Stoll. Em 1925, tem sua tese de livre docência rejeitada pelo Departamento de Estética da Universidade de Frankfurt. O seu trabalho constituiu um contributo original para a teoria estética. Em 1940, o ano da sua morte, Benjamin escreve a sua última obra, considerada por alguns como o mais importante texto revolucionário desde Marx. Por outros, como um retrocesso no pensamento benjaminiano, as teses sobre o conhecimento de história. E uma das suas principais obras é a obra de arte na era de sua reprodutividade técnica, em 1936. Paris, capital do século XIX, que foi inacabado, ele não conseguiu concluir essa obra. Tese sobre o conceito de história, que foi publicado em 1940, a modernidade e os modernos, a origem do drama barroco alemão, entre outros, suas reflexões, a criança, o brinquedo, a educação. Continuando, vou falar um pouco sobre o filósofo Jürgen Habermas. Nasceu em Düsseldorf, na Alemanha, em 18 de junho de 1929. Lecionou-se em 1954 na Universidade de Bonn com uma tese sobre Schelling, intitulada O Absoluto e a História. De 1956 a 1959 foi assistente de Theodor Adorno na Escola de Frankfurt. Em 1968, transferiu-se para Nova York, passando a lecionar a nova escola para fins sociais. A partir de 1971, dirigiu o Instituto Max Planck na Baviera. Em 1983, transferiu-se para a Universidade John Wolff de Frankfurt, onde permaneceu até se aposentar. Continua até o presente momento muito produtivo, publicando novos trabalhos a cada ano. Frequentemente participa de debates como colunista político. As suas principais obras foram Técnica e Ciência como Ideologia, Comunicação e a Evolução da Sociedade, O Discurso Filosófico da Modernidade, Tendências de Juridicização e o Dialeto da Secularização. Então, o que acontece aí, né? Nesse momento, entra em cenário uma expressão muito conhecida que tornou polêmica a Escola de Frankfurt, que é a expressão indústria cultural, né? Ela foi usada pela primeira vez em um ensaio de Horkheimer, intitulado Arte e Cultura de Massa, onde o autor ele identificava que as culturas eram criadas conforme as exigências de um modelo empresarial de produção. No livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer chegam ao conceito depois de percorrer o caminho das relações entre arte, cultura e sociedade. Raízes no iluminismo que prometia levar o indivíduo ao esclarecimento, né, à luz da razão. A criação desse termo, indústria cultural, para eles foi porque o uso da criação de novas formas de arte, cinema, televisão e música eram usadas como mercadorias para controlar a sociedade, né? Então, após uma longa análise dos meios de massa, que eram os meios de comunicação,
cinema, teatro, televisão, rádio, jornal, eles chegaram à conclusão de que tudo aquilo funcionava como uma indústria para produtos culturais visando puramente o giro de consumo de outros produtos. Outro fato também analisado era a associação da arte para a venda de bens de consumo. Então, o consumo da arte ele deixou de ser uma questão natural, né, de ser buscada naturalmente, e acabou sendo imposto pela necessidade da empresa de vender o produto. Então, isso foi uma das maiores críticas para mim da Escola de Frankfurt, de Adorno e de Horkheimer em relação a isso. Então, para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural nada mais era do que um veículo de alienação do homem, que eles instituam, inclusive, como atrofia cultural do homem, né? Tudo isso que acontecia. Onde o ter era imposto pela mídia e pela sociedade de consumo, criando uma dependência da sociedade para sempre consumir mais. Dentro desse conceito também da indústria cultural, também temos a dialética da cultura, que de acordo com Adorno e Horkheimer, a cultura era um lugar de resistência contra a técnica, onde a modernidade encontraria seu equilíbrio no contraponto entre a arte e a técnica. A partir do final do século XIX, os meios de comunicação provocaram uma alteração sem precedente no cenário cultural. Para Horkheimer e Adorno, a cultura tornava-se um produto, onde a modernidade enxergava o conhecimento como liberdade. Os dois viam um instrumento de dominação. A indústria cultural é nada mais nada menos que um conjunto das instituições sociais vinculada à produção e distribuição de bens simbólicos. Editoras, gravadoras, agências de publicidade, provedores de conteúdos para a internet. Atualmente, a indústria da cultura está presente nos mais diversos momentos do nosso cotidiano. Na indústria cultural, o lucro orienta a produção e o espaço de criação individual do artista é eliminado em virtude da lógica e da produção coletiva. A imaginação e o ato criador são adaptados às exigências da produção. Fórmula e modelo substituem a espontaneidade e os padrões tomam o lugar da inovação. O campo musical é uma das áreas que mais oferece exemplos sobre isso. Como, por exemplo, a vida útil de um cantor no mercado é proporcional ao lucro gerado. Quando o público se cansa do artista, ele desaparece e é logo substituído por outro. Na lógica da indústria, a arte é uma mercadoria de circulação rápida e o público não pode ter tempo de se cansar de um personagem sem este estar munido de outra. Ou seja, ele substitui um autor como se fosse uma peça, um cantor, quando ele não está mais servindo a sociedade ou não está mais agradando, ele coloca outro para encaixar e continuar movendo o comércio. Não está mais produzindo lucro. Não está mais produzindo lucro para a sociedade. É justamente isso que Horkheimer e Adorno, é um ponto que Horkheimer e Adorno bate em cima, que eles são contra esse tipo de dominação existente na sociedade. Bom, dando continuidade à indústria cultural, irei falar sobre níveis de cultura, alta cultura, mid-cult e cultura de massa. Na indústria cultural, havia uma clara separação entre as formas de cultura, segundo Adorno e Horkheimer. De um lado, a cultura letrada, clássica ou alta cultura, representada pela produção intelectual e artística ligada às universidades acadêmicas de letras e belas artes. Do outro lado, a cultura popular das festas, lendas, narrativas, mitos e interpretações simbólicas feitas por um povo, em sua maioria rural, desprovida de instrução formal, mas nem por isso menos criativa. Na indústria cultural, alta cultura e cultura popular são transformadas em um produto parecido com o original, ou seja, a cultura de massa. Falando agora sobre um ponto importante, que é a adaptação e a destruição cultural, é que, com a indústria cultural, cria-se uma separação cada vez maior entre produção cultural de massa e as vanguardas artísticas. E o que é exposto para o público? Para o público geral, é exposto apenas criações da cultura de massa em suas eternas repetições de padrões e fórmulas prontas, ou seja, os mecanismos de apropriação da indústria cultural procuram adaptar elementos culturais o quanto for necessário em nome do sucesso. Exemplo disso, temos livros que foram adaptados ao cinema, como Harry Potter e Macunaíma, e peças teatrais que foram adaptadas também ao cinema, como Alto da Compadecida e Shakespeare. E continuando o assunto, vou falar um pouco também, vou abordar, quer dizer, autoironia e autorreferência. Como exemplo, temos Hollywood, em uma sombra autoironia, que demorou a utilizar a dinâmica da produção em massa como argumento para vários filmes. Já a autorreferência é a divulgação em massas dos produtos. Isso se explica pela urgência do tempo, já que é necessário extrair o máximo de lucro possível antes que o mesmo se torne esquecido. Ou seja, lembrando ou não dos produtos é diferente.
mas eles não são feitos para serem lembrados e sim consumidos. Importante abordar que na indústria cultural, o local e a população são igualmente utilizados como matéria-prima na criação de cultura de massa. Sendo assim, as culturas locais devem se adaptar às estruturas da indústria. E para finalizar, vou falar sobre os limites de aplicação e o conceito. O conceito de indústria cultural, década depois de sua criação, estimula o pensamento crítico da comunicação e se mantém atual. E vou passar a bola para a Georgie. E ainda falando sobre Walter Benjamin, ele imprimiu um sentido minimalista à obra, obtendo o efeito intelectual desejado com o mínimo de recurso e espaço. Ele obteve 2 linhas de estudo, que uma foi as manifestações da modernidade nas artes, literatura e técnica, e a segunda linha de estudo, que foi a preocupação com questões políticas e econômicas do capitalismo em suas questões técnicas. Ele também fala um pouco sobre a aura, a arte e a técnica. A obra de arte sempre pode ser reproduzida, todavia, o número de cópias era limitado. No período anterior à reprodução técnica, ocorria a partir do século XIX. A obra de arte era algo distante e escondido. A aura é uma sensação mais do que o conceito, resultado de uma propriedade da obra de arte ser única. Ela só pode ser vista como original naquele espaço e naquele tempo. E então chega a reprodução técnica. A obra de arte, antes escondida, ganha popularidade naquela época, deixando de ser original e a cópia passa a ter o mesmo valor da obra. A noção de original na obra de arte se perde com a modernidade, junto com a perda da aura. A exemplo são os quadros da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, em várias versões satirizadas, ou seja, são versões engraçadas, com um tom de ironia com a própria imagem original da Mona Lisa. Ele também fala um pouco sobre a modernidade e o cotidiano, que a modernidade se manifesta tanto no cotidiano. Interrompemos a sua programação para a exibição de um produto histórico que vai mudar a sua vida. Aquele momento que o boy chega sem avisar e você nem se preparou pro babado? Com Alo você já está preparada. Com o novo lubrificante Alo, a entrada é certa. Use Alo. Alo, sem cheque, sem choque. Na frente ou atrás, com Alo, tanto faz. Estamos de volta com o Minuto Frankfurt. Interação e informação na sua televisão. Ainda falando sobre Walter Benjamin, ele imprimiu o sentido minimalista à obra, obtendo o efeito intelectual desejado com o mínimo de recurso e espaço. Possuía 2 linhas de estudo, que eram as manifestações da modernidade na arte, literatura e técnica, e a preocupação com questões políticas e econômicas do capitalismo e suas questões técnicas. Ele também citou sobre a aura, a arte e a técnica. A obra de arte sempre pode ser reproduzida, todavia, o número de cópias era limitado. No período anterior à reprodução técnica, ocorrida no período do século XIX, a obra de arte era algo distante e escondido. A aura, por sua vez, é uma sensação mais do que conceito, resultado da propriedade da obra de arte ser única. Ela só pode ser vista como original naquele espaço e tempo. E então chega a reprodução técnica, que é a obra de arte antes escondida, ganha popularidade entre as ruas de Frankfurt, deixando de ser original e cópia, e passa a ter o mesmo valor da obra. A noção de original na obra de arte se perde com a modernidade junto com a perda da aura. A exemplo é o quadro da Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci, em diversas versões satirizadas. Mona Lisa com a cara de Michael Jackson, Mona Lisa com a cara do pessoal dos Simpsons, entre outros. A modernidade e o cotidiano se manifesta tanto na medida pela mercadoria quanto na literatura e na arte.
onde estão também as primeiras reações. A mercadoria e imagem. O valor de imagem da mercadoria é o caminho para a sua divulgação em massa, pela comunicação. A consagração da imagem se dá no momento de sua dupla transformação da mercadoria em imagem. A imagem em produto reproduzido pela indústria cultural. Boa noite a todos. Agora eu vou abordar um pouco sobre a esfera pública e comunicação em Habermas. Segundo Habermas, toda relação comunicativa se insere em um contexto de normas sociais e refere-se a um terceiro elemento. Comunicar não é apenas trocar informação, e sim interferir na ação e modificar atitudes em diferentes escalas. Para Habermas, os estudos de comunicação estão centrados na interação direta entre os falantes. Segundo ele, um texto é entendido como um elemento comunicativo. Um exemplo disso é uma ação social, que é uma interação entre pessoas, onde compartilham opiniões, regras, posicionamentos, de acordo com uma série de regras aceitas pelo grupo. A esfera pública é o conjunto dos espaços de discussão social, onde a partir do livre debate procura-se um consenso. A imprensa e a esfera política. A invenção da imprensa gerou um fluxo de informações, onde elevou-se as relações do ser humano com o conhecimento. Ainda no início do século XIX, Habermas argumenta que o jornal estava obtendo um fim. Os jornais deixaram de ser um instrumento político e se articulam como empresas de comunicação. O jornalismo político passa a ser mediado pela ação da publicidade e da propaganda, de quem os jornais passam a depender economicamente. Então, depois de vermos todos esses pontos, podemos concluir que o grande foco da Escola de Frankfurt foi muito mais a comunicação e a sociedade, tudo que a englobava, rádio, arte, música. Isso foi o que a Escola de Frankfurt se colocou, se posicionou mesmo. Então, a gente pode dizer que a Escola de Frankfurt representou uma importante revolução no modo de pensar e desenvolver a comunicação contemporânea. Afinal, por meio dela foram desenvolvidos grandes estudos que possibilitaram uma compreensão bem abrangente de temas que nortearam a nossa vida social e profissional. Com isso tudo, a gente termina e boa noite. Sabe aquela música assim, ó. Brinca comigo. Você não tá É assim, ó. Pode fazer? Pode. Vai tremendo, vai. Filmando. Isso aqui é um making off. Meu Deus, eu tô aqui, viu? Comendo bolacha, né, Moisés? O que você tem a dizer sobre hoje? Uma decadência, eu quero ir pra casa. Porra, velho, eu tô Também louca. quero ir pra casa. E eu não falei nada. Tainá tá com a mãe no portão chega. esperando pra ir embora. E nós não queremos liberar. Professora, pra senhora ver o que a senhora faz a gente passar. A gente se sente depois de ter acabado o Trabalho! trabalho.